Fala, turma! Nesse vídeo, você vai entender um pouco mais o que é região de interesse. É a região que você já marcou o seu order block, a sua zona premium, sua zona de desconto, num time frame maior. Nessa região de interesse é onde você vai começar a reduzir para o time frame de 15 minutos, 5 minutos, para ver e posicionar a sua entrada. É onde você começa ali a dar mais atenção para o gráfico. Então eu vou te mostrar na prática como localizar e como fazer isso. Bora lá! Nessa aula, eu separei para vocês dois exemplos de como aumentar a tua taxa de assertividade. Quando eu explico lá em estrutura para descer para o time frame menor, é desta forma que você precisa fazer. Caso você não queira deixar sell limit ou buy limit, que também é muito assertivo, você desce para o time frame menor quando chega na sua região de interesse, onde você marcou um order block de 4 horas, um order block de 1 hora, e vê a quebra de estrutura para cima ou para baixo no time frame menor. Então acompanha aqui comigo. Eu tenho aqui euro-dólar, tá? E eu já tinha separado aqui, ó, esse order block de 4 horas, tá? Esse order block aqui, o último candle antes desse movimento de alta, ele ainda não tinha testado. Nesse momento aqui, o mercado encosta nesse order block, tanto aqui quanto aqui. Só que você não deixou sell limit e você quer reduzir para o time frame menor. Então eu vou cortar aqui para vocês acompanhar. Como é que funciona esse modelo de confirmação para aumentar a tua taxa de assertividade? A partir do momento que o mercado encosta na sua região, você vai descer para o gráfico de 15 minutos ou 5 minutos. Perfeito? E aí o que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo que esse mercado rompe o fundo só para roubar liquidez ou só para simular, manipular o pessoal achando que vai continuar a venda. E aí ele vem rompendo o topo. A partir do momento que esse 15 minutos faz esse rompimento de topo, eu tenho uma troca de característica. Eu tenho esse mercado aqui, o que a gente chama de choque. Eu não gosto de ficar dando nomenclatura demais, é rompimento de topo e subiu a estrutura para alta. Mas é choque. O pessoal do SMC chama de change of character. Não se atente a nomes, tá? Você tem que entender a estrutura e o conceito. E quando esse mercado faz isso, ele me deixa esse order block aqui, que é o último candle contrário antes do movimento que rompe o topo. Então ele está na minha região de 4 horas, correto? E aí me deixa o order block no de 15. Essa aqui é a minha confirmação de entrada. E aí eu coloco o stop na mínima do order block ou aqui nesse fundo. E aí eu tenho essa operação aqui configurada na confirmação do de 15 a partir do momento que esse mercado está indo para o mesmo sentido que o meu 4 horas. Então eu tenho o 4 horas que eu vou buscar esse movimento de alta aqui. E eu tenho o meu cenário do de 15. Na verdade, a gente está olhando nesse macro aqui, né? O order block ele não tinha sido testado, ele volta aqui e a gente vai fazer isso aqui com ele. Perfeito? Então eu tenho esse cenário aqui no 4 horas e aí eu faço a confirmação no time frame menor para esse cenário. E aí o mercado vai andando, normal, sua ordem já está ali, afinal o de 15 minutos já fez o movimento que você queria, trocou a estrutura para alta, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, trocou a estrutura para alta e o seu order block ainda está lá tranquilamente. Esse mercado ativa a gente aqui. Alexandre, nesse caso, se não pegar, o que você faz? Ó, você tem essa estrutura aqui, ó, mostrando também esse order block. Ele é um order block válido? Ele é um order block válido. Então você pode fazer esse ajuste? Pode fazer esse ajuste. Você coloca a entrada nesse order block aqui. Por quê? Porque ele não ativou o seu order block na extremidade, mas ele ativaria esse order block aqui, que também é válido. Por quê? Esse movimento de alta faz o rompimento do topo. Na verdade, o order block principal é esse aqui. Porque aqui ele não rompe o topo. É um detalhe que vocês têm que tomar cuidado. Aqui ele não rompe o topo, ele lateraliza, esse aqui rompe o topo. Então o último candle antes do rompimento de topo é esse aqui.
Então, cuidado para não cometer esse erro. Esse candle aqui que foi o cara responsável por esse movimento. E aí, esse aqui é o order block que eu estava procurando. Ele ativa aqui no pavio. E aí, a gente tem aqui mais de 7 já de risco retorno. Por quê? Eu identifiquei no gráfico de 15 minutos o order block que fez o rompimento do topo da troca de estrutura nesse cenário aqui. Tá bom? Então eu tenho a confirmação do toque da região de 4 horas e o order block de 15 minutos. Perfeito? Vamos ver aqui NZD. Eu separei aqui também um cenário bem próximo. Tá? Eu vou cortar aqui para vocês verem. Eu tenho esse mercado que me deixa um order block no gráfico de 1 hora. Então é uma operação talvez um pouco mais rápida. E aí o mercado vem e encosta aqui. Se você deixar a ordem limite nesse cenário aqui, ó, e coloca ela justinha aqui no order block, você teria sido estopado por pouca coisa. Então, você quer ver a confirmação do mercado. Você desce para o gráfico de 5 ou o gráfico de 15 minutos e vai ver o mercado trabalhar nesse cenário. Fez o rompimento de topo, você começa a procurar o order block que fez o rompimento de topo. Nesse caso, eu tenho esse cara aqui. E aí o mercado no 15 minutos fez o rompimento de topo e foi embora. Correto? Foi embora. Outro cenário que você tem aqui, que para mim é o mais interessante, é aqui, ó, no gráfico de 5 minutos. Quando eu vou saber que é no gráfico de 5 ou no gráfico de 15? Você vai acompanhando os dois. No de 15 dá para ver também, eu vou te mostrar ali. Mas aqui, ó, eu tenho já o rompimento de topo. Então aqui eu já tenho a troca de característica no time frame menor quando ele entra no meu 4 horas. E aqui eu faço esse order block. Tá? Esse order block aqui, stop na mínima dele. E aí eu tenho o mercado me pagando aí mais de 7, 10, 15 vezes. Porque eu esperei chegar na minha região de interesse e entrei num time frame menor. Vamos olhar no de 15, para você ver como é que identifica no de 15. Mesmo cenário. Tá? Só que o order block de 15 é um pouco maior. Eu tenho aqui o de 15 fazendo a quebra desse topo. Ele faz esse movimento aqui, ó. E aqui ele rompe o topo e volta. Então, a partir do momento que ele deixa este candle aqui, esse cara é meu order block. A diferença do tempo gráfico é o tamanho do stop, tá? Só que, se você puxa pelo de 5, às vezes corre risco de você ficar de fora, porque o order block é menor. Se você puxa pelo de 15, a chance de você participar é maior, porém, o seu stop também é um pouco maior, tá bom? Então eu tenho aqui no de 15 minutos esse cenário. Já tinha pago 2 para 1, pode botar no topo 4 para 1, porque você teve a confirmação do rompimento no gráfico de 15 minutos. Então, quando eu falo de zona de interesse, quando eu falo de order block, é isso que eu estou falando. Você vai ter o tempo maior, o gráfico chegando nele, que a gente chama de zona de interesse. Depois você vai reduzir para um tempo menor para conseguir identificar a troca de característica a favor do seu movimento. Então, se você está buscando no tempo maior o movimento de alta e o gráfico chega naquela região do seu order block, a partir do momento que o de 5 ou de 15 faz o movimento para alta, que é o que você busca, você vai achar o order block nele. E aí você tem a confirmação no time frame menor e isso aumenta ainda mais a sua taxa de assertividade. Fica melhor do que com buy limit ou sell limit. Beleza? Só que você precisa de mais tempo de tela, você tem que dedicar um pouco mais. Se você não tem tempo para estar acompanhando, buy limit ou sell limit vai funcionar perfeitamente, tá? Perfeitamente, e ainda corre o risco de você participar de mais trades do que ficar esperando no time frame menor. Isso é questão de ajuste, tá? Isso é questão de feeling. Com o tempo vocês vão pegando isso aí. Às vezes eu coloco buy limit ou sell limit, se eu tenho mais de uma confirmação naquela região, e às vezes eu simplesmente espero o time frame menor chegar na minha zona de interesse. Então, se ficou alguma dúvida, reveja esse vídeo e bora para a próxima aula.